Olá, pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de Direito do Trabalho. E na aula de hoje nós vamos dar início ao conteúdo referente à jornada de trabalho. Então, o que é jornada de trabalho? Primeiramente, a gente precisa entender que jornada de trabalho é diferente de horário de trabalho. Horário de trabalho é aquele período que vai indicar o início e o término da jornada de trabalho. Por exemplo, o empregado, ele tem o horário de trabalho das 8 às 17 horas, com 2 horas de intervalo, por exemplo. Então, o horário de trabalho é o marco de início e término do período que vai englobar a jornada de trabalho, enquanto jornada de trabalho é o tempo que o empregado fica efetivamente à disposição do empregado por força de um contrato de trabalho. É o tempo à disposição do empregador. Isso é jornada de trabalho. E tempo à disposição do empregador é aquele período em que o empregado fica à disposição do empregador, executando as ordens, de fato, trabalhando, prestando serviços, ou ainda aguardando o chamado para realizar aqueles serviços. Essa situação em que o empregado está à disposição do empregador, aguardando o chamado, é o que nós chamamos de sobreaviso e prontidão, que nós vamos ver agora. Então, para aquelas situações em que o empregado está à disposição do empregador, porém não está realizando nenhuma atividade, ele está apenas aguardando ser chamado, nós chamamos de sobreaviso e prontidão. Sobreaviso, então, nos termos do artigo 244 da CLT, parágrafo 2º, considera-se sobreaviso o empregado efetivo que permanecer em sua própria casa, aguardando a qualquer momento o chamado para o serviço. Então, considera-se sobreaviso quando eu vou ter um determinado empregado, ele precisa permanecer em local pré-determinado. Embora a leitura do artigo fale casa, a interpretação é em local pré-determinado. Ele precisa ficar, por exemplo, dentro de um raio de território em que ele possa chegar na empresa, caso solicitado, num período estipulado pelo empregador. Então, o empregador vai dizer assim, olha, você hoje está de sobreaviso, ou seja, você pode ir para casa ou pode ir para algum outro lugar, mas quando eu ligar, quando tocar o teu bip, quando você for chamado, você tem que chegar aqui em 20 minutos ou em meia hora. Isso vai ser acordado, com o empregador. Então, quando o empregado ele tem a limitação da locomoção, ele está aguardando ser chamado e ele tem a limitação da sua locomoção, nós chamamos de sobreaviso. Então, a expressão-chave para o sobreaviso é aguardando chamado com limitação de locomoção. Isso é sobreaviso. Para ficar em sobreaviso, o empregado ele vai poder ficar no máximo por um período de 24 horas seguidas. Se ultrapassar esse período de 24 horas, além de ser ilegal, ele vai receber aí horas extras por ter ultrapassado o período em sobreaviso, Vai ter aí uma violação, inclusive, de dano moral. A remuneração desse empregado vai ser diferente do empregado que está lá na empresa efetivamente trabalhando, A gente vai pensar aqui, é um sábado à tarde. Os empregados estão lá na empresa trabalhando presencialmente, mas o João ele está de sobreaviso em casa. É claro que a remuneração do João vai ser menor que a de quem está efetivamente prestando serviços, Porque o João, apesar de ele estar à disposição do empregador, ele está à disposição, mas ele está aguardando e os outros estão lá, prestando serviço. Por isso que a remuneração do sobreaviso ela vai ser equivalente a 1/3 do salário daqueles empregados, do salário integral do empregado. Então, se a hora de trabalho de um empregado é R$30, quando eles estiverem sob aviso, a hora desse empregado será de R$10. Então, será de 1/3 de seu salário hora. E um outro detalhe também é que quando o empregado está em sobreaviso, ele não está na empresa, correto? Ele está em local pré-determinado, com restrição de locomoção, mas ele não está na empresa. Se ele não está na empresa, naquele período que ele está de sobreaviso, ele não vai receber insalubridade e nem periculosidade, porque ele não está efetivamente dentro da empresa. Porém, se ele for chamado e tenha que comparecer na empresa, a partir do momento que ele chegar na empresa, o seu salário vai começar naquelas horas ali que ele for efetivamente trabalhar, vai ser pago com base na sua hora integral, normalmente, assim como também vão ser pagos os adicionais de insalubridade e periculosidade. Por conta da previsão legal do sobreaviso,
Muitos empregados começaram a ingressar com ação pedindo o reconhecimento desse tempo em sobreaviso, do trabalho em sobreaviso. E eles alegavam o seguinte: olha, a empresa me deu um equipamento telemático, né, me deu um celular para eu levar embora no sábado, para caso tivesse que conversar comigo, tirar alguma dúvida, enfim, eu ter que ou comparecer na empresa ou responder, e isso é sobreaviso. Então, o que aconteceu? O TST decidiu que o simples uso de instrumentos telemáticos fornecidos pela empresa, por si só, não caracteriza o sobreaviso, ou seja, o fato de o empregado levar o celular da empresa para casa, para o empregador ligar, tirar dúvidas, talvez chamar, por si só não considera sobreaviso. O que vai determinar que é sobreaviso, eu já contei para vocês, que é aquela expressão, a principal expressão, restrição de locomoção. Então, para determinar que é sobreaviso, o empregado ele tem que ficar avisado pelo empregador de que ele é obrigado a comparecer caso chamado e que ele não pode, por exemplo, viajar levando aquele celular, ele não pode ir para a Praia do Rincão, ele não pode, enfim, passar um final de semana e fazer uma visita para alguém que mora um pouco mais longe, porque ele precisa estar ali à disposição da empresa a qualquer momento, afinal ele está recebendo para estar aguardando daquela forma, né? Então, o que vai determinar que é sobreaviso não é o fornecimento do celular, e sim a restrição da locomoção aguardando o chamado pelo empregador. A prontidão, ela já é diferente do sobreaviso. Se no sobreaviso o empregado tem restrição de locomoção, está lá na sua casa, né, vendo Netflix, esperando que a qualquer momento o seu empregador vai ligar, enquanto seus colegas estão trabalhando, na prontidão, o empregado ele está dentro da empresa aguardando ser chamado. Então, ali também nos termos do artigo 244, considera-se prontidão o empregado que ficar nas dependências da empresa aguardando ordens. Ali no artigo fala estrada, porque o artigo especificamente fala de ferroviários, né? Mas, na verdade, hoje a interpretação também já é totalmente abrangente e diversa, tá? Então, prontidão é todo empregado que fica nas dependências da empresa aguardando ser chamado. Então, assim, ele está na empresa, mas ele não está efetivamente trabalhando, ele está sentado. Isso acontece muito pelas companhias aéreas, com as aeromoças, também nos hospitais, em quem fica trabalhando em regime de plantão, né? Que na verdade é, sim, a prontidão. Então, essas comissárias de bordo, por exemplo, elas ficam lá no aeroporto sentadas, prontas, uniformizadas, né? Maquiadas, bonitas, de coque, esperando que a qualquer momento sejam chamadas. Elas não estão em casa vendo Netflix, né? Como aquele empregado que está de sobreaviso. Por isso, por elas estarem dentro da empresa, aguardando ser chamada, essas pessoas, esses empregados que trabalham em prontidão, que estiverem em regime de prontidão, eles terão um valor de uma remuneração maior do que aqueles funcionários que ficam em sobreaviso e também vão ter um valor menor do que quem está trabalhando efetivamente, né, lá na empresa e não somente aguardando ordens. Portanto, o valor da remuneração será de 2/3 do salário normal daquele empregado. Então, se ele estiver de sobreaviso, ele vai receber 1/3. Se tiver de prontidão, 2/3. E se estiver efetivamente trabalhando, ele vai receber o valor da hora normal, né? A prontidão ela pode ser feita por no máximo 12 horas seguidas também pelo empregado. E se ultrapassar, horas extras. E aí tem um detalhe. Se esse empregado de prontidão for chamado para efetivo trabalho, essas horas serão consideradas como horas de trabalho normal. Então, assim, o empregado está lá de prontidão. Caso a empresa, preciso que você entre aqui no avião agora. Essa hora, ela vai passar a valer como hora normal, não é hora extra, certo? Esse empregado estava de prontidão e ele vai trabalhar ali, é o primeiro momento do dia que ele vai efetivamente trabalhar. Então, não significa que ele está fazendo horas extras, não ultrapassou o limite legal da jornada, certo? Por isso que ele vai receber, a partir da hora que ele for chamado efetivamente, ele vai receber o valor integral da sua hora e não horas extras. Isso também vai acontecer no sobreaviso, né? Porém, caso esse empregado tenha trabalhado a sua jornada do dia e ao final da jornada o empregador tenha dito, teria previamente estipulado, né? Hoje é o seu dia de ficar em prontidão nas próximas 12 horas. Então, o empregado ele trabalhou 8 horas e ele fica em prontidão. Esse tempo em prontidão não é considerado horas extras, tá? Mesmo se for depois da jornada. Porém,
Se o empregado que está lá em prontidão for chamado para o serviço efetivo, aí sim essas horas vão ser consideradas horas extras, porque esse empregado já cumpriu a jornada do dia. Isso vai acontecer a mesma coisa no sobreaviso, tá? O empregado que trabalhou a sua jornada diária, ficou em sobreaviso e prontidão, foi chamado para efetivamente trabalhar. Se ele já cumpriu a jornada do dia, aí ele vai receber esse período de efetivo trabalho como horas extras. Se não, serão computadas como hora normal de trabalho. Então, já vimos que tempo à disposição é quando o empregado está efetivamente trabalhando ou quando ele está aguardando ordens na forma de sobreaviso e prontidão. Então, agora a gente vai ver quando não se considera tempo à disposição do empregador. Não se considera tempo à disposição do empregador as horas em itinerário. Horas em itinerário é o tempo que o empregado leva da sua casa até o trabalho e do seu trabalho para a sua casa. Então, horas em itinerário, antes da reforma trabalhista, elas eram pagas para os empregados. Então, o empregado recebia, caso ele morasse em local de difícil acesso, não servido por transporte público, ele teria direito a receber essas horas em itinerário. Porém, a reforma trabalhista, ela extinguiu as horas em itinerário, então agora, nunca o tempo despendido pelo empregado da sua casa até o seu posto de trabalho e vice-versa, do seu posto de trabalho para a sua casa, não será considerado tempo à disposição do empregador, ou seja, ele não vai receber por esse período de deslocamento. Porém, se ocorrer algum acidente nesse trajeto, ainda se considera acidente de trabalho. Um outro ponto que não é considerado tempo à disposição do empregador é o tempo que o empregado leva da portaria até o posto efetivo do trabalho, da portaria da empresa. Então, o empregado chega numa empresa muito grande, ele chega na portaria às 7h30, ele passa na portaria para conseguir chegar lá no seu pavilhão às 8 horas. Então, a empresa é muito grande, eles usam até aqueles carrinhos, ou então eles vão a pé, enfim. Não importa o tamanho da empresa. O tempo à disposição do empregador começa a contar quando o empregado chega no seu efetivo posto. Ou seja, se ele tem que chegar antes para conseguir estar lá no seu devido pavilhão às 8 horas, isso é um problema do empregado, certo? O empregado tem que chegar antes porque ele tem que chegar antes. Agora, para o empregador, só vai contabilizar tempo à disposição, ou seja, só vai haver pagamento de salário a partir do momento que esse empregado estiver no seu posto de trabalho. E esse é o motivo pelo qual as empresas adaptaram, os pontos eletrônicos em vários setores da empresa. Porque antes o ponto eletrônico ficava na entrada da empresa. Mas muitas empresas têm vários andares, têm vários pavilhões, são empresas que têm uma área geográfica muito grande e acabava que o empregado batia lá o seu ponto às 7h30 e começava efetivamente a trabalhar suas 8 horas. Então, na verdade, esse tempo à disposição do empregador só começa a valer quando o empregado chega no seu posto de trabalho, chega lá no seu setor, e não quando ele chega na portaria da empresa. Da mesma forma, o artigo 4º da CLT estabeleceu uma série de situações que não serão consideradas tempo à disposição do empregador. Quando o empregado, por escolha própria, buscar proteção pessoal em caso de insegurança nas vias, más condições climáticas, bem como permanecer na empresa por conta de atividades particulares, tudo isso não será considerado tempo à disposição do empregador. Como, por exemplo, caso o empregado goste, ou precise chegar antes para tomar o seu café da manhã, ou precise sair depois, o trabalho dele encerra às 5h30, ele faz um lanche ali mesmo e sai às 6h. Esse período não é considerado tempo à disposição do empregador, ele não vai receber salário por estar ali na empresa depois do horário fazendo atividades pessoais. Da mesma forma, se a empresa oferece, por exemplo, grupos com psicóloga, coaching, algo nesse sentido, de participação voluntária, facultativa, o empregado decide se quer participar ou não, e se esses encontros acontecerem antes ou depois do trabalho, esses períodos também não são tempo à disposição do empregador, porque são atividades de interesses particulares. E aqui também tem um ponto muito importante, que é a questão do banho. O banho, a higiene pessoal, também não é considerado tempo à disposição do empregador. A troca de uniforme também não é considerada tempo à disposição do empregador. Por exemplo, tem um empregado
que trabalha numa farmácia, né, que tem que usar aquele traje branco. E depois daquele trabalho, o empregado ele vai direto para a faculdade. Só que ele não quer ir todo de branco, então ele vai, troca o seu uniforme obrigatório e depois ele bate o ponto. Não. Se o empregado deseja trocar de uniforme por sua vontade própria, depois do serviço, depois do seu horário de trabalho, esse tempo de troca de uniforme não é tempo à disposição do empregador. Então, troca de uniforme não é tempo à disposição do empregador. Porém, se a empresa obriga o funcionário a trocar o uniforme no início ou no final da jornada, ou nos dois, aí sim esse tempo será considerado tempo à disposição do empregador. Por exemplo, né, o empregado trabalha no frigorífico, o empregado trabalha num supermercado, na câmara fria, e aí o estabelecimento exige que ele troque de roupa, tire o uniforme antes de sair do trabalho. Aí, claro que ele vai trocar a roupa e depois vai bater o ponto, né? Se não, troca de uniforme por vontade própria do empregado também não é tempo à disposição do empregador. Agora que nós já sabemos o que vai ser considerado jornada de trabalho, o que vai englobar a jornada de trabalho, o que é o tempo à disposição do empregador, vamos ver como se faz, em que situações são obrigatórios o controle de jornada. Sobre o controle de jornada, a CLT nos traz, lá no artigo 74, parágrafo 2º, que para os estabelecimentos com mais de 20 trabalhadores é obrigatória a anotação da hora de entrada e saída destes empregados, ou seja, empresas que possuem mais de 20 funcionários por estabelecimento são obrigadas a manter controle de jornada. Aqui eu quero chamar uma atenção para vocês que não são mais de 20 funcionários por empresa, e sim por estabelecimento, tá? Então, uma empresa, ela pode ter vários estabelecimentos. Não é a soma deles que tem que ultrapassar 20, é em cada estabelecimento que tiver mais de 20 funcionários é obrigatório. Se tiver menos de 20 funcionários, o ponto é facultativo. O empregador pode fazer se quiser, mas não é obrigado a manter esse controle de jornada. Porém, para os empregados domésticos, se torna obrigado o registro do horário de trabalho, independentemente de dentro de uma residência tiver 1, 2, 3 ou mais empregados domésticos. Basta que tenha um empregado doméstico para que seja obrigatório o controle de jornada desse funcionário. E aqui também uma atenção para a questão do ponto britânico, que eu já comentei com vocês, né? Ponto britânico são aqueles cartões ponto que eles demonstram horários de entrada e de saída iguais. Então, o empregado entra às 8 e sai às 17, entre as 8 e sai às 17, entre as 8 e sai às 17. Ele é praticamente um robô, né? Então, esse cartão ponto ele é considerado inválido. Ele não se presta para fazer prova de jornada de trabalho, tá? Então, existe aí a vedação do ponto britânico, porque isso vai contra a verdade real, né? É impossível que o empregado chegue pontualmente todos os dias às 8 e saia às 17 horas também todos os dias. Todavia, temos alguns empregados que eles vão ser excluídos da obrigatoriedade do controle de jornada. É o que nós chamamos de ausência de controle de jornada. Primeiro empregado que não vai precisar fazer esse controle de jornada são aqueles empregados que trabalham em teletrabalho, né? Nós já vimos isso, que quem trabalha em teletrabalho não tem controle de jornada. Também os empregados que exercem atividades externas também não têm controle de jornada. E por fim, os gerentes com poder de gestão, aqueles gerentes que vão receber 40% a mais na sua remuneração enquanto tiverem na posição de gerentes, os gerentes também não têm controle de jornada. Justamente eles vão receber 40% a mais na sua remuneração para compensar, eventualmente, esses excessos nas jornadas de trabalho. Ainda sobre o controle de jornada, nós sabemos que justamente porque o empregado ele não é um robô, né? Ele não vai chegar todos os dias no minuto exato do seu horário de trabalho, que inicia a sua jornada de trabalho. Por isso que a CLT estabeleceu um limite de tolerância de 5 minutos na entrada e na saída, que se o empregado chegar antes ou depois, respeitando esses 5 minutos, ele não vai ter prejuízo na sua jornada de trabalho, ou seja, esses 10 minutos diários aí no máximo, né, 5 na entrada, 5 na saída, não vão ser computados como jornada de trabalho, nem devendo e nem como hora extra. A
primeira consideração a respeito do horário noturno é que o simples fato de um empregado trabalhar à noite não significa que ele está trabalhando em horário noturno, porque a CLT estabeleceu qual é o horário noturno para os empregados urbanos, rurais e na área da pecuária. Então, a CLT estabeleceu que o horário noturno para empregados urbanos é das 22 horas de um dia às 5 da manhã do dia seguinte. Para os empregados rurais, é das 21 horas de um dia às 5 horas da manhã do dia seguinte. E para aqueles empregados que trabalham com pecuária, o horário noturno será das 20 horas da noite às 4 horas da manhã do dia seguinte. Qual é a diferença? Qual é o diferencial de trabalhar em horário noturno? É que os empregados que tiverem, que prestarem serviços nesses horários noturnos, eles receberão, além da hora normal de trabalho, um adicional chamado de adicional noturno, que é equivalente a 20% a mais do valor da sua hora. Então, os empregados que trabalharem em horário noturno receberão um adicional noturno de 20%. Além disso, a legislação também protegeu o empregado no seguinte sentido: a hora de trabalho do empregado urbano, aí só para o urbano, tá? A hora de trabalho do empregado urbano em horário noturno, ela não vai ser de 59 minutos. Nós sabemos, que uma hora é equivalente a 59 minutos. Porém, a hora de trabalho para quem trabalha em horário noturno será de 52 minutos e 30 segundos. Assim, a cada 52 minutos e 30 segundos será considerado uma hora de trabalho noturno. Isso foi feito para privilegiar os empregados que trabalham em horário noturno. Então, a hora de trabalho deles é reduzida. É o que nós chamamos de hora ficta. A cada 52 minutos e 30 segundos, computa uma hora de trabalho. Passa mais 52 minutos e 30 segundos, computa a segunda hora de trabalho. Porém, essa hora ficta, ela não vai ser aí imposta, não vai existir para os empregados que trabalham rural, lavoura, e para a pecuária também não. Tem mais uma diferença também, é que o adicional noturno para quem trabalha em trabalho rural e na pecuária será de 25% e não de 20%, como é para os empregados urbanos. Aqui eu coloquei uma tabelinha para vocês com essas informações sintetizadas, que fica bem mais fácil de compreender e assimilar. Porém, nem sempre os empregados vão trabalhar só em horário noturno ou só em horário diurno, Então, para os empregados que trabalham parte da sua jornada de trabalho em horário diurno e parte da jornada em horário noturno, nós chamamos de jornada mista. Então, a jornada mista, ela pode se dar em duas hipóteses. A primeira dela é quando a jornada de trabalho do empregado, ela começa no horário diurno. Ele começa a trabalhar de dia, porém, quando ele vai terminar a sua jornada de trabalho, o seu horário de saída, já é horário noturno. Então, como que fica o adicional noturno nessa situação? Quando a jornada inicia em horário diurno e termina em horário noturno, o empregado vai receber adicional noturno só do período que ele trabalhou em horário noturno. Aqui eu coloquei um exemplo. O empregado começa a trabalhar às 3 da tarde e sai à meia-noite. Ele vai receber adicional noturno apenas do período posterior às 22 horas. A segunda situação são aquelas jornadas que o empregado inicia em horário noturno, porém essa jornada ela se prolonga para o diurno. É o exemplo do empregado que começa trabalhando às 22 horas de um dia e termina no outro dia às 8 horas da manhã. Nesse caso, para jornadas que começam em horário noturno, porém elas se prolongam para o diurno, o adicional noturno será devido sobre toda a jornada de trabalho daquele empregado. Portanto, ele vai receber adicional noturno das 22 horas até as 8 da manhã. Vocês sabem já que o horário do horário noturno é só até as 5 horas, Mas nesse caso, como se trata de jornada mista, que começou em horário noturno e se prolongou para o diurno, o empregado vai receber o adicional noturno de todo esse período, das 10 da noite até as 8 da manhã. Nós chamamos de jornada de trabalho comum aquela jornada de trabalho que o empregado trabalha 8 horas diárias com até 2 horas de intervalo. Essa é a jornada comum. Porém, nós temos jornadas de trabalho diferenciadas, são jornadas especiais de trabalho, que são essas que nós vamos ver agora. A primeira jornada especial, diferenciada, diferenciada porque possui características que vão aí torná-la realmente diferente daquela jornada comum,
é o trabalho em regime de tempo parcial, também conhecido como trabalho de meio período, né? Trabalho em tempo parcial que está previsto no artigo 58A da CLT. Aqueles empregados que trabalham em regime de tempo parcial poderão ter jornada de trabalho de até 30 horas semanais, porém, sem a realização de horas extras, tá? Então, o empregado ele vai poder distribuir as suas horas da semana, conforme ficar acordado, né, com seu empregador, em 30 horas semanais. Só que esse empregado ele fica vedado, ele fica proibido de fazer horas extras, de prestar horas extras. Não pode prestar horas extras em trabalho de tempo parcial de até 30 horas. Porém, se o trabalho for de até 26 horas semanais, esse empregado que trabalha em regime de tempo parcial até 26 horas semanais, ele vai poder fazer hora extra. Ele vai poder fazer no máximo 6 horas extras semanais, respeitando sempre o mínimo diário, que é de 2 horas extras. Esse empregado que vai trabalhar menos que o comum, né, que a jornada semanal comum é 44 horas semanais. Esse empregado que vai trabalhar jornada reduzida de 30 ou 26 horas semanais ou 28, enfim, ele vai receber salário proporcional à sua jornada de trabalho. Só que o que vai acontecer? O valor hora do salário dele vai ser o mesmo valor hora do trabalhador que trabalha em tempo integral. Porém, como ele trabalha em jornada reduzida, ele vai receber proporcional às horas que ele trabalha. Caso esse empregado ele comece na empresa trabalhando em tempo integral e por algum motivo ele queira mudar para tempo parcial, ele pode. Porém, ele precisa fazer isso por escrito, tá? Manifestação expressa. E a convenção coletiva ou o acordo coletivo vão poder determinar condições para que seja feita essa opção, né? Essa manifestação de vontade para adesão de tempo parcial. Então, pode sim o empregado sair do tempo integral e ir para o tempo parcial. As horas extras na modalidade de 26 horas, né, que pode fazer no máximo 6 horas extras semanais, essas horas extras elas poderão ser compensadas no máximo em até uma semana. Então, se o empregador não quiser pagar as horas extras, ele pode dar folga, mas ele precisa fazer isso no máximo dentro de uma semana. Se não, ele vai pagar essas horas extras normalmente com um adicional aí de 50%. Um detalhe importante é que esses empregados que trabalham em tempo parcial, eles têm todos os direitos a férias da mesma forma que os empregados em tempo integral têm. Então, não vai haver qualquer diferenciação no que se refere ao direito a férias. Trabalho em turno ininterrupto de revezamento vão ser trabalhos que vão funcionar assim. A empresa vai dividir vários grupos de empregados e esses grupos de empregados eles vão alternar. Cada grupo de empregado vai trabalhar 6 horas e eles vão se revezando entre horário diurno e horário noturno. O turno ininterrupto de revezamento, ele vai poder ter uma jornada de trabalho de no máximo 6 horas diárias, podendo ser feitas 2 horas extras. Porém, se permite que essa jornada de 6 horas, que pode fazer 2 horas extras, que essas 2 horas extras sejam incorporadas na jornada fixa, ou seja, que a jornada de trabalho dos empregados que trabalham em turno ininterrupto de revezamento passe a ser de 8 horas, se isso estiver estabelecido em instrumento coletivo. Então, a empresa pode, juntamente com o sindicato, estabelecer que aqueles empregados trabalharão em turno ininterrupto de revezamento com jornada de 8 horas. Só que aí, caso essas 2 horas extras sejam incorporadas na jornada e a jornada passe a ser de 8 horas, os empregados não vão ganhar aquelas 2 horas como extras. A jornada passa a ser de 8 horas. Então, tem duas situações. Ou eles vão ter jornada de 6 horas, podendo fazer 2 horas extras, ou, por instrumento coletivo, a jornada deles vai ser de 8 horas, e aí sem a prestação de horas extras. Também temos a jornada 12 por 36. Na jornada 12 por 36, o empregado trabalha 12 horas e folga 36 horas. Trabalha 12 horas e folga 36 horas, sempre alternando 12 por 36. Porém, eventualmente, essas 12 horas elas podem cair em feriados, domingos. E nesse caso, esses dias vão ser considerados dias normais de trabalho. Não vai haver qualquer pagamento diferenciado, não vai ser considerado que ele trabalhou em feriado ou domingo, justamente porque ele já folga 36 dias, por já haver essa consciência de que eventualmente vai cair, essas 12 horas vão cair em feriados ou domingos. Então, não há qualquer adicional
por trabalhar em domingo e feriado, não há pagamento diferenciado em dobro, nada disso. Da mesma forma, não vai haver incidência de adicional noturno para jornadas mistas. Então, as jornadas que alternarem, o horário diurno com noturno, não vai haver em nenhuma situação incidência de adicional noturno, porque o empregado já vai ser indenizado, entre aspas, com aquelas 36 horas de descanso. A última jornada diferenciada que nós vamos ver é a jornada dos bancários. Então, dentro de uma agência bancária, nós temos 3 tipos de funcionários, 3 tipos de bancário. Nós temos o bancário normal, nós temos o gerentinho e temos o gerentão. O bancário normal é aquele empregado que trabalha dentro da agência bancária, no caixa, na mesa em atendimento, trabalha também, se equipara aos demais funcionários da agência, como vigilantes, como secretárias, telefonistas, todos esses são bancários normais. A jornada de trabalho do bancário normal vai ser de 6 horas diárias. As horas trabalhadas após a 6ª hora diária serão consideradas como horas extras. Já o gerentinho é aquele gerente que é gerente pessoa física, gerente pessoa jurídica, gerente de relacionamento, gerente do setor de habitação. São aqueles gerentes que estão ali espalhados dentro da agência. Esses são os apelidados de gerentinhos. Os gerentinhos, eles vão receber no mínimo 1/3 a mais da sua remuneração normal, base, para serem gerentes. Nesse caso, como eles vão receber 1/3 a mais, a jornada de trabalho deles não vai ser de 6 horas, como do bancário normal, vai ser de 8 horas. Então, para o gerentinho, só vai ser hora extra a hora que ultrapassar a 8ª hora diária, porque a jornada do gerentinho já é de 8 horas diárias. Mas ainda dentro da agência, nós temos o gerentão. O gerentão é aquele gerente geral da agência, ele é o chefão. O gerente geral da agência, justamente por ser gerente geral, ele vai receber no mínimo 40% a mais da sua remuneração para ser gerentão, E esse gerentão, ele está excluído do capítulo da jornada de trabalho. Ou seja, ele não vai ser feito controle de jornada, não há estipulação, parâmetros para a jornada de trabalho, não há controle, de jornada de trabalho do gerentão. Então, nós temos o bancário normal, o gerentinho e o gerentão. Então é isso, pessoal. Encerramos aqui a nossa aula de hoje. Na próxima aula vamos entrar no conteúdo de horas extras, compensação de horas, intervalos e também do descanso semanal remunerado. Fico à disposição para tirar as dúvidas de vocês e até mais.